Como diria o apóstolo, só Deus resgata Israel. Mas agora diz o Senhor que te criou. Quem que te criou? Deus. Nós não fomos feitos de uma explosão, como o mundo pensa. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Quem está entendendo isso? Eu não creio como o mundo do criacionismo. Eu acredito que eu fui criado, né? O mundo pensa veio uma explosão, Big Bang. Não, eu fui criado à imagem. Eu creio na palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e a sua o quê? Semelhança. Ele me fez, Ele te fez. E Ele diz assim: assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Esse Jacó e Israel está se referindo àquele povo que decidiu servir a Deus. Jacó e Israel são a mesma pessoa. Só que Jacó era o enganador antes de Cristo, antes de ter um encontro com Deus. Israel é o homem que Deus trocou o nome dele, é o mesmo. Só que agora procurando fazer a vontade de quem? De Deus. E ele diz assim para nós: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Gente, para pensar nisso, com calma. Do que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte: às vezes, durante as batalhas, e as batalhas às vezes são pesadas, você é ferido no campo de batalha. E o diabo ele tenta sugerir que você está sozinho, que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu. Mas aqui o Senhor está dizendo para nós hoje: primeiro, não temas. Primeira coisa que ele começa dizendo é não. Eu não sei o que é que está fazendo você temer, está com medo. Um problema financeiro, um problema dentro de casa, um problema, enfim, de ordens de saúde, causa na justiça, um problema no seu filho. Mas ele está dizendo: se você está me buscando, não temas. Por quê? Porque eu te remi. Ou seja, fui eu que fui buscar você lá fora, quando você estava perdido. A palavra remissão, remissão dos pecados, te remi, é o seguinte: eu te perdoei. Fui eu escolhi você para que você viesse a dar frutos. Amém, pessoal? Às vezes a gente fala assim: eu nem sei por que eu estou aqui. Você está aqui porque Deus te escolheu. Não, bispo, eu vim aqui para agradar a minha mãe. Pode ser, você pode usar o argumento que você quiser. Lá no Rio Grande do Sul, teve um rapaz que entrou na igreja para fugir da polícia. Olha como são as coisas de Deus. Lá em Porto Alegre, ele era um bandido perigoso e ele estava fugindo da polícia. E como a igreja tinha muita gente, o que ele fez? Ele entrou e sentou no banco da igreja e ficou lá disfarçado, que ele conseguiu dar uma despistada. E eu lembro que os policiais entraram, saíram procurando, não viu nada, foi embora. O que ele fez? Para ele não ser pego, ele esperou acabar o quê? O culto, para sair junto com o povo. Só que nesse período, o que Deus fez na vida dele? Ele ouviu o quê? A palavra. Ele nem imagina o que estava acontecendo. Quando terminou o culto, ele não foi embora. Ele veio me procurar. Ele falou: o senhor é o bispo que estava pregando? Posso falar com o senhor? Aí ele tirou assim a arma assim. Eu falei: meu Deus, vai assaltar a igreja. Aí ele falou: calma, bispo. Eu vim aqui porque eu acabei de cometer um roubo de um banco. Sou ladrão de banco. Só que eu entrei para fugir da polícia e o que o senhor falou ali, eu ouvi exatamente a mesma coisa quando eu tinha 12 anos e não sei o que e tal. E eu quero mudar de vida. Eu quero saber se para mim tem jeito. Porque se tiver jeito, eu não quero nem para casa mais com essa arma. Eu quero sair daqui um novo homem. Quem está entendendo? E hoje,
Ele é obreiro da igreja, casou na igreja, Deus preparou tudo ele. Ele tem as matérias lá, o seu João tem as matérias. Deus restaurou a vida dele. Quem faz isso? Mas é isso, não é o... Quem convence o mundo do pecado é o Espírito. Você tem que entender. Se você tem vivido uma vida pecaminosa, se o Espírito Santo está te dizendo, ei, vamos mudar, te remir. Quando eu venho para a igreja, eu venho com todos os meus pecados. Mas eu tenho que entender que eu não posso continuar com os meus pecados. Quem está entendendo? Vinde a mim como estáis, mas não é permanecer como está. Eu tenho que ir mudando. À medida que o Espírito Santo vai me moldando, eu tenho que ser transformado pelo Espírito de Deus. A maneira que eu falava, a maneira que eu me comportava, as amizades, os ciclos que eu visitava. Então ele disse, não temas, eu te remi. Chamei-te pelo nome, você é meu. Ei, você não é nem desta e nem daquela igreja, você é de Deus. Outro dia uma irmã falou, bispo, eu quero vir para cá, mas o pastor da minha igreja falou que se eu sair eu estou amaldiçoado. Falei, mas ele não é seu dono. Quem está entendendo isso? E nem a igreja, e nem o apóstolo. Você entende isso? O próprio apóstolo fala isso constantemente. Quem é? Quem nós somos? Nós somos de quem? De Deus. Nós temos uma igreja, congregamos, mas nós não somos, como diz o outro, evangélicos. Nós somos cristãos. Nós aceitamos a Cristo e vamos viver uma imagem e semelhança de Cristo. Quem está entendendo isso? Você é de quem? De Deus. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Que águas são essas? Não é o batismo aqui, é as lutas. Você está vendo o que ele está falando? Quando passares pelas águas, eu serei. Pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em quê? Do que ele está falando? De dificuldades. A água é uma dificuldade, o rio já é uma dificuldade maior. O fogo, então nem se fala. Mas ele está dizendo, não importa o tamanho do problema, se você tem aliança comigo, se você entregou a sua vida para mim, você pode passar pelo vale da sombra da morte. Eu estou segurando na tua mão e juntos nós vamos vencer tudo isso para a glória do Senhor Jesus. Ele continua assim, porque eu sou o Senhor teu Deus. Agora ele está, primeiro ele falou da sua proteção, agora ele está se apresentando. Eu sou o teu Deus, o Santo de Israel, o teu quê? Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia Sebá por ti. Ele está dizendo o seguinte, eu troquei você, para que você pudesse hoje ser salvo, eu dei meu filho para morrer no seu lugar. É por isso que a próxima cerimônia da igreja hoje é a Santa Ceia. Ô bispo, eu quero ter vida com Deus. Quando você come do corpo, você está dizendo para Jesus, eu te aceito. Eu aceito o que o Senhor fez para mim na cruz. Ele é o seu Salvador, você tem que aceitar Ele. E Ele não pode ter outro, Ele tem que ser único. Único Senhor e único porque Ele é único. Visto que foste, olha o que Ele fala para você. Visto que você foi precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e povos pela tua. Do que Deus está falando? Eu vou fazer o que for necessário, mas eu vou mudar a história da tua vida. Nem que nós temos que criar uma guerra, mas você vai ser abençoado, sua vida vai mudar. É disso que ele está falando. Então se você está aqui, passando por uma luta, calma, descansa, não saia, permanece. Tem gente que vem
na igreja uma semana, recebe a bênção e vai embora. Não seja essas pessoas aventureiras. Firma teu caminho na presença. Eu vou te falar uma coisa: se todo mundo que foi abençoado nessa igreja viesse no culto, não tinha templo para caber. Quantas pessoas já passaram aqui, foram abençoadas, é ou não é verdade? Mas não pegaram a bênção e foram o quê? Uma dor de barriga não dá o quê? Só que aí como é que você vai convencer Deus que você não vai fazer de novo, se você já fez uma vez? Lembra dos 10 leprosos? A Bíblia fala de 10 leprosos. Jesus curou quantos? Quantos voltaram? 1. Quantas pessoas já foram abençoadas, mas tem dificuldade de buscar um relacionamento com quem? Porque para isso você tem que dizer não para si. E é duro você falar não para o seu eu, não para o seu ego, não para a carne, porque nós temos dentro de nós uma vontade pecaminosa. E você tem que estar todo dia dizendo: fica no seu lugar. Quem está entendendo? Por isso que a salvação não é um culto, é constância. A salvação não é adquirida numa reunião. Você pode até ser salvo hoje, mas se amanhã você voltar a fazer tudo errado de novo, e quem garante que você já não está começando a fazer tudo errado de novo? Devagarzinho, os pensamentos, os desejos, as músicas que você não estava mais ouvindo, você já começou a ouvir de novo, as más conversações, as amigas que você não viu, os amigos que você já começou a conversar devagar, e talvez você não está percebendo que o diabo está um passo para te tirar da presença de quem? E Deus dizendo: não faça isso, porque o que eu tenho para você é maior do que tudo nessa vida. Você é meu, Jesus está falando. Direi ao norte, versículo 5. Não temas, pois porque sou contigo. Trarei a sua descendência desde o oriente e a juntarei desde o... O que é a descendência? Nossa família. Porque a palavra que Deus nos dá não é só para nós, é para nós e para nossa família. Direi ao norte: entrega, e ao sul: não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória e que formei e fiz. Você foi feito para glorificar o nome do Senhor. Eu e você fomos feitos à imagem para glorificar. Você pode passar luta, mas você vai dar um testemunho grandioso. Mas você tem que tomar uma de entregar a sua vida sem reserva. Tem que ser tudo. Quando Jesus diz assim: olha, eu quero te dar tudo, Ele também quer o seu tudo. Não está falando de dinheiro, não. Está falando da alma. Você precisa entregar corpo, alma e espírito. Você tem que falar para Ele: Senhor, entra na minha vida. É isso que Ele quer fazer. Ele diz assim: traz o povo que ainda tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Traga, o que ele está falando? Traga as pessoas que têm olhos, mas estão cegas. Eu e você não podemos só receber, nós temos que levar essas pessoas a conhecer Cristo que nós conhecemos. Tem um ditado que diz assim: quem é salvo, quer salvar. Podemos dizer toda a igreja: quem é salvo, quer salvar. Você já parou para pensar que estamos chegando no final do ano? Quantas pessoas você salvou? Com o seu testemunho, com a sua vida, com a sua prática de vida. Quantas pessoas você trouxe para a igreja? Quantas pessoas você acompanhou para membrar? Mas isso não é obrigação minha. Não é, não? Jesus te salvou para você salvar. Jesus te iluminou para você ser luz na vida dos outros. Ele prosperou para você ficar só com você?
mas para você prosperar a vida de muitas outras pessoas. Traz o povo que ainda que tem olhos é cego, surdo e ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se, que dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas. Apresentem as suas o quê? Testemunhas, e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Eu pergunto, Jesus está nesse lugar? E como eu tenho certeza? Dá uma olhada quantos testemunhos nós temos. Quantos testemunhos? A gente liga a televisão e vê quantas obras Deus fazendo nesse ministério. Quem já ouviu alguém falar mal do ministério? Seja sincero, vamos lá. O que isso quer dizer, bispo? É perfeito? Mas tem como duvidar que Deus está nesse ministério? Quem tem certeza que Deus está aqui? Aonde se plantou o trigo, se plantou o quê? O joio. Não, mas você não viu o que aquele bispo fez? Você não viu o que aquele pastor fez? Você não viu o que aquele obreiro fez? Você não viu o que aquele... Eu vi. Mas Jesus também falou que isso ia acontecer. Os escândalos seriam inevitáveis. Mas ai de quem vem, problema é deles. Quem está de pé, cuide para quem não quer. Não caia. Se eu não me cuidar, quem vai cair também sou o quê? Sou eu. O problema é dele, ele que cuide da vida dele. Eu vou seguir a minha vida. Eu não vou sair da presença de Deus porque fulano fez isso, porque Beltrano fez aquilo. Eu vou continuar olhando para quem? Agora, uma coisa eu não posso negar, que Deus está nessa obra, não tem como. Porque verdade é que coisas que eu tenho visto, só Deus pode fazer essas coisas. É ou não é verdade? Quem já viu milagres que homem não poderia fazer? Quem já viu? Faz assim, sincero. Só na televisão? Quem já viu aqui? Aonde você vai? Aonde abre? Na vigília. Olha a diferença desse ministério. A mulher de Carauari, 8 dias de barco daqui. A menininha dela não andava, não ia falar, não sei o que e tal. Assistindo pela televisão, colocando a mão na mão do apóstolo. O que ela fez? A menininha dela anda, foi curada do coração. Quem estava na vigília viu, foi ou não foi? Aí eu falei, quanto tempo você está nessa obra? Primeira vez que eu piso na igreja mundial. Não, mas peraí, a senhora já recebeu o milagre? Nunca foi? Não, nunca fui, mas eu já recebi a benção. Isso não é... Eu tenho dito que essa obra, ela é diferenciada, sim ou não? Por isso, você que está aqui hoje fazendo parte dela, tenha certeza. Você que tem assim, não, bispo, eu quero ter essa cobertura, eu quero ficar debaixo dessa bênção. Você pode ter certeza que Deus mandou dizer para você, não temas. E se prepara que você vai ver coisas grandes que eu vou fazer na tua vida. Não desanima. Você é meu, Jesus está falando. Eu fui te buscar, eu te trouxe aqui para te buscar. Quem está entendendo isso? Vós sois as minhas o quê? Testemunhas. Diz o Senhor. O meu servo, a quem o quê? Escolhi. Você é o quê de Deus? Primeiro ele diz testemunho. Por isso que eu estou dizendo que setembro será o mês do quê? Porque você quando for falar de Deus, convidar a pessoa para ir para a igreja, você vai falar assim, ó, Ele fez na minha vida. Ele me prosperou, Ele mudou a minha história, Ele fez isso. O Senhor hoje quer derramar o Espírito dEle para fazer de você uma verdadeira o quê? Testemunha. Eu era assim. Eu tinha esses desejos, eu tinha esses prazeres, eu tinha essa mágoa. Olha lá a menininha que não andava, ó, andando. Dá uma salva de palmas ali, ó. Que coisa linda. Obrigado, pessoal da TV. Você está entendendo, igreja? Primeira vez. Recebeu sem pisar na igreja. Que igreja é essa? Posso fazer um pedido a você? Cuidado. Quando alguém tentar sujar o seu
os seus olhos, o seu coração, falando mal disso e daquilo, tentando tirar você da presença de quem? Não, mas você não viu, não. O seu pastor, você não viu, não sei o quê. Irmão, os meus olhos estão colocados em Jesus. Quem está entendendo isso? E eu quero permanecer até o fim. Porque Jesus não disse que é o que levanta a mão e aceita Jesus que é salvo, mas é o que aceita e continua aceitando todos os dias. E Ele vai fazer de você testemunha dele. E Ele vai pegar na tua mão, vai mudar a sua vida. E você vai poder dizer para aí: o meu Deus mudou a minha vida, vai mudar a sua também. Vocês serão minhas testemunhas, o meu servo a quem escolhi, para que saibas e me creiais e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há o que? Salvador. Quem está entendendo? Só tem um que salva, mas não tem mais. Só tem um, só Cristo. Jesus Cristo é o meu Salvador. Eu anunciei salvação, realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, e ainda antes que houvesse dia, eu era. Nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, e agindo eu, quem o impedirá? Podemos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Agindo eu, quem impedirá? Amados, você não é obrigado a ficar no ministério e nem seguir a Cristo, mas se você está aqui, foi Ele que te escolheu. Fica firme, permanece, mesmo que você às vezes não entenda, mesmo que você às vezes diga assim: bispo, eu tenho vivido contrariado. Talvez você não entende hoje, mas lá na frente você vai entender o motivo de todas as coisas. Porque nós não temos que entender, nós temos que crer. E o hoje pode ser confuso, mas o amanhã Deus vai mostrar que Ele sempre esteve contigo. Quem quer fazer uma aliança com Deus hoje? Entregar. Quem quer fazer dele o seu único Senhor e seu Salvador? Então você tem que dizer assim: Senhor, a partir de hoje eu quero pegar firme. A partir de hoje eu vou ser membro aqui da igreja. Bispo, eu estou aqui hoje visitando. Se você quiser, faça. Eu tenho que fazer algum cadastro? Não, você vai fazer o seu cadastro no céu. Aqui na Igreja Mundial, o seu cadastro é direto no livro da vida. Porque se você aceitar Jesus, Ele vai escrever o seu nome lá. Diga glória a Deus. Quem quer ter seu nome no livro da vida? Então o que eu preciso, bispo? Primeiro, ser remido. Reconhecer que você é pecador, que eu sou pecador, que nós somos pecadores. Todos carecem da misericórdia. Segundo, chamar Ele e dizer: Senhor, eu te aceito. E a Santa Ceia é para isso. A Santa Ceia, quando você come o corpo e bebe o sangue, você está dizendo: Senhor, me ajuda a não pecar mais e me perdoa de tudo aquilo que eu fiz até hoje. Mas um dia eu quero comer essa ceia lá na glória. Enquanto esse dia não chega, eu não vou sair da tua presença. Mas e se a porta fechar? E se o desemprego vier? E se a enfermidade surgir? Não importa. Eu não estou aqui pelos benefícios que Ele tem. Eu não amo a Deus pelo que a mão dEle faz. Eu amo a Ele pela sua presença na minha vida. Quem está entendendo? Porque se você fazer uma aliança com Deus: não, Senhor, eu quero só porque o Senhor cura. Amanhã, quando você adoecer, o seu corpo adoecer, você vai se entristecer. E pode acontecer. O que você tem que entender: poucos têm coragem de pregar isso. Homens e mulheres de Deus também adoecem. Sim ou não? Sim ou não? Homens e mulheres de Deus perdem o emprego. Sim ou não? Pessoas que frequentam a igreja têm seus carros roubados. Sim ou não?
Juiz de Fora, um irmão saiu do culto, quando chegou para pegar o carro, tinham roubado o carro dele. Aí ele voltou bravo. Ô, bispo, o senhor falou que hoje seria um dia de bênção. Eu falei, meu carro foi roubado. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, vamos achar esse carro aí, Deus vai fazer. Tudo que Deus faz é o quê? Quando eu falei glória a Deus, ele, o senhor ouviu o que eu falei? Eu falei, eu ouvi, o seu carro foi roubado. Você não confia em Deus não, irmão? Confio como? Eu estava aqui na igreja e ele deixou roubar meu carro. Falou, claro, Deus vai te dar outro maior e melhor. Virou a cara, foi embora e falou, eu não sei se eu volto mais não. Aí no domingo ele não veio. Mandei mensagem para ele. Não respondeu. No outro domingo, faltava uns 18 dias, ele pegou a fila do testemunho. Falei, vamos lá, qual é o seu nome? Aí pegando o testemunho, ele falou, bispo, o senhor é uma bênção. Falei, meu Deus. A última conversa que eu tive com ele não foi muito assim que ele falou. Foi por quê? Eu vim na terça-feira, quando eu saí daqui roubaram o meu carro. A igreja, falei, você lembra o que eu falei? O senhor falou, glória a Deus. Eu não entendi muito na hora. Só que eu estava querendo mesmo já trocar o carro. Não acharam o meu carro. Só que eu não sabia não. A minha esposa tinha feito um seguro para pagar o carro, mais 10% no valor em cima do carro. FIP mais 10%. E eu estava tentando trocar meu carro já há um tempão. Quando eu levava na concessionária para trocar, é sempre o preço lá embaixo. Eu recebi o valor todinho, pude dar entrada no carro que eu queria, e eu estou aqui com a minha caminhonete 0 quilômetro. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque é Ele quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Quem crê que Deus cuida da gente? Na hora ele entendeu? Não, ficou chateado. Talvez tenha alguma coisa te chateando hoje e você não está entendendo. E você já falou, Deus me dá resposta, e Deus está em silêncio, porque não é a hora da resposta. E Deus não tem que te dar explicações. Mas se você confia e crê, se a sua vida está nas mãos de quem? Você vai ver que vai ser extraordinário o que Ele vai fazer lá na frente na sua vida. Bispo, eu quero. O que eu preciso? Aceite a Ele. Bispo, eu estou pela primeira vez, eu posso ceiar? Todos podem. A Bíblia diz que só não pode ceiar aquele que não quer compromisso com quem?